Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, ao meu canal, ao seu canal. E eu sou o Tato Freitas e eu quero conversar com você com algo diferente hoje, né? Algo que poucas pessoas conhecem, mas vai te ajudar muito a entender como o seu próximo pensa, logo como ele se sente. Também vai te ajudar a ter uma inteligência um pouco diferente, um pouco mais exacerbada, onde vão ser feitas novas conexões de formas de pensar diferente, logo novas formas de sentir também, né? O que é isso? Isso daí se chama o pensamento quântico. O pensamento quântico foi criado por Nick Szabo há pouco tempo atrás. Nick Szabo ele é um jurista sobre contratos virtuais e também uma pessoa que trabalha com criptomoedas. E no desenvolver da sua atividade, ele viu que era muito interessante entender como as pessoas pensavam, né? Como elas sentiam sobre esse assunto. E aí vem a ideia do quântico, né? Na física quântica, um elétron, por exemplo, vamos só ambientar aqui. O que significa o quântico, tá? Tem nada a ver com pensamento positivo, com lei da atração, não tem nada a ver. Vamos lá. Pensamento quântico. Um elétron, quando é estudado de uma forma bem particular, bem pequenininha, só ele. Em alguns casos ele pode se comportar ou como partícula ou como onda, né? Dependendo de cada caso. Então, o mesmo objeto, digamos assim, ele pode ser onda ou partícula. E é essa a ideia que ele trouxe para o pensamento. Quando você pensa sobre um assunto, e o que foi importante para ele na área dele é: eu não posso entender um lado só, eu não posso entender só o meu lado. Eu preciso começar a entender o lado do outro. E essa é a grande vantagem, né? Em uma discussão, numa conversa, quando você defende uma posição, você só enxerga a sua posição. O interessante é que você também tente defender a ideia do outro e logo entender a ideia do outro de uma forma que realmente você acredite, né? Nossa, que complicado, né? Que diferente, isso é impossível. Sim, é um pensamento um pouco diferente, não é aquele pensamento binário, certo e errado. Eu tô certo, você tá errado. Não, isso não existe, na verdade. São posições diferentes que, assim como uma pessoa acredita naquilo, tem que ser considerada como verdade também, né? Pelo menos é verdadeiro para aquela pessoa. Então, quando você inicia esse processo de pensar, daqui a pouco, sentir o que o outro sente, você consegue entender o porquê daquilo, né? O porquê que aquela pessoa acredita que aquilo é real. Bem, o interessante desse tema hoje é: a gente está vivendo muito num mundo polarizado e eu quero trazer isso para você, né? Deu uma amenizada na polarização política, né? Mais ou menos. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, estava muito forte e talvez esse tema não fosse legal na época. Mas hoje é um momento ideal para que você comece a refletir sobre: poxa, por que aquela pessoa pensa desse jeito? E olha que mágico que isso se torna, né? Quando você abre a empatia de entender, pode ser por qualquer motivo. Vou ter um debate com essa pessoa. Eu tenho brigas constantes com o meu parceiro ou com a minha parceira, com o meu esposo ou com a minha esposa. Mas espera lá, por que ele é assim? Deixa eu entender, né? Deixa eu entender. E para muitas pessoas isso fica difícil. Cara, eu fui criado dessa maneira. É difícil eu pensar de outra maneira, né? Embora eu ame essa pessoa, né? Meu marido, minha esposa, mas para mim é muito complicado entender como ele pensa, né? Como ele age. E aí eu concordo com você. E essa é uma das grandes dificuldades do pensamento quântico. Que é o pensamento quântico, é você ter vários pensamentos, várias ideias sobre o mesmo tema, que engloba opiniões diferentes. Não precisa ser uma ou duas. Uma normalmente a gente já tem, né? Não precisa ser só duas, né? O certo e o errado. Mas quais são as variações disso? E logo, quando você inicia esse processo,
acontece algo mágico, né? Parece que os neurotransmissores fazem novas conexões. Na verdade, isso acontece para você entender, eu não tinha pensado nisso. E toda vez que sua mente se expande, cara, fica muito melhor. Você cresce muito mais. Mas vamos lá. Qual que é um tema? Escolha um tema que você normalmente tem uma discussão, né? Como eu falei, às vezes no ambiente familiar é muito interessante. Se você conversa com essa pessoa e já entende, fala para mim, por que você fala isso? Tenta pegar um raciocínio lógico da pessoa. Com esse raciocínio lógico, você consegue montar pequenas estruturas. Mas mesmo assim, pode ser complicado, né? Aí vem a regra do 1%. Qual que é a regra do 1% para você conseguir mergulhar no pensamento do outro? Então, uma coisa é falar sobre o pensamento quântico. Já ficou claro o que é? É você ter uma ou duas opiniões diferentes, ou mais opiniões, dentro da sua mente. Para quê? Para que você se conecte melhor com a pessoa que você está discutindo, né? Em um debate, em um conflito. Você entende realmente o que está acontecendo com ela, para você conseguir ajudar a entender, é lógico, né? E ela entender o que você quer dizer. Porque a partir do momento que você entende como a pessoa pensa, você consegue modular como você quer transmitir a sua informação. Mas qual é a regra do 1%? Vamos lá. Como surgiu a regra do 1%? Bem, eu não sei a história como um todo, qual é o país, a autora, mas a ideia é o seguinte. Uma autora muito famosa, né, uma jornalista, ela precisava sair do país de origem. E o país de origem ela estava vivendo, no momento, uma forte ditadura, né, uma forte repressão. Eu não sei, não quero nem entrar no detalhe se é do lado direito ou do lado esquerdo, não importa. A questão aqui é que ela não conseguia o visto se eles percebessem que ela não era a favor do governo e logo ela ia fugir, né? E todo mundo que passava importante passava por uma entrevista com um detector de mentiras. Logo, se você mentisse, ia aparecer lá no detector. E olha que complicado, né? Você não gosta do governo atual, né, da ditadura que está acontecendo, realmente é triste. Mas se você expor aquilo que você realmente quer, você não consegue sair, você fica presa, né? Muito triste. Então, qual é a regra do 1%? Ela estava lá, né, com os aparelhos, fazendo a entrevista, ela estava indo bem, quais eram os objetivos, o que ela fazia. E aí fizeram a pergunta: existe algo que você acredite que no nosso governo, no governo de tal pessoa, está indo bem? Aí ela foi com a regra de 1%. Ela falou, realmente, eu acredito que a segurança nas ruas nunca foi como hoje. Ela realmente acreditava que a segurança foi bem melhor, na segurança pública. E aí não detectou que era mentira. E eles entenderam que isso era pró-governo, né? Ela saiu e conseguiu o visto dela e nunca mais voltou. Mas essa é a regra. Eu quero que nessa discussão que você está tendo, ou embate, problemas, para você entender como a outra pessoa pensa, e aí ter dentro de você os dois pensamentos, três, ou as variações dele, que você acredite, que você encontre dentro de você esse 1% que para você é real. Por exemplo, vamos falar assim numa briga de casal, né? Tem infinitas possibilidades de discussões de um casal. Mas nessa discussão, pensa, poxa, por que a pessoa está assim? Aí você fala, porque realmente ela me ama. Esse é o seu 1%. E a partir disso é como se você tivesse acabado de mergulhar no mundo dessa pessoa. A regra do 1% é o primeiro passo, é o primeiro degrau para que você comece a entender como funciona todo o sistema que a pessoa pensa e sente. Não vou falar que é a chave mágica, não. Mas é o primeiro passo a você mergulhar nesse mundo, o mundo da outra pessoa. E é claro,
Se você convive com ela, é muito mais fácil. Você abrindo esse 1% para você, ela já vai sentir diferença. Ela já vai falar, opa, aí tem algo diferente. Mas isso só inicia através de uma conversa. E a partir desse ponto, você vai entendendo e podendo até, em um certo ponto, defender o que ela também pensa sobre a relação. Ou sobre o que for, né? E outro passo muito importante dessa conversa é que você, e isso está faltando nos dias de hoje, abrir o espaço, a conversa para o próximo. Esse já é um grande passo, né? Entender o outro, você estar disposto a entender. E aí, com esses dois pensamentos, o seu, a sua ideia, da outra pessoa, quais são as palhetas de ideias que podem surgir disso? Vai ser infinitas. E você, lógico, com todo esse arcabouço, com tudo isso na sua mente, você expandiu. Você não vai ficar mais preso a uma ideia. Você vai entender a ideia do outro, embora você ainda mantenha a sua concepção, tá? Não, eu acho isso é certo, isso é errado. Você ainda vai manter isso dentro de você, mas consegue entender por que os outros pensam assim. Essa é a mágica do pensamento quântico, do Nick Szabo, tá? E se você tem essa dificuldade, utilize a regra do 1%. Aquele 1% que você acredita que, puxa, isso realmente está certo. Né? A gente viu isso em PNL e era muito interessante. A gente falava sobre problemas de trânsito, né? E aí você pegava 1%. Poxa, embora tenha esse problema, isso é muito importante. E aí você começa, parece que as janelas, as portas começam a se abrir um pouco a você ter novas ideias. Isso é importante para o seu trabalho, para você relacionar com outras pessoas e também para você ter uma criatividade, uma inteligência bem mais produtiva, né? Maior. Porque hoje a gente vive nessa era. É a era da polarização. E aquele que consegue enxergar um pouquinho além, enxergar como o outro enxerga, quais são as facetas que isso vai levar, tem o poder. Tá bom? É esse recado que eu quero deixar para vocês hoje. Desejo bem, não sei como você está vendo esse horário, se é boa noite, bom dia, que você tenha um ótimo o que você está passando. Então, fique na paz e a gente se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Um grande abraço do Tato. Tem outros vídeos por aqui que vão te ajudar bastante, tá? Tem um vídeo que a turma gostou bastante, foi aquele do medo, ou do Saia do Aquário com a PNL. Entre lá, compartilhe esse vídeo. Se você acredita que uma pessoa, se o seu parceiro ou seu amigo que tem uma ideia diferente de vocês podem se unir, né, com essa ideia do pensamento quântico, um ajudar o outro e quem sabe ajudar mais pessoas, tá bom? Então compartilhe. Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.